Olá, galera! E aí, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar, né, dar continuidade à nossa aula de genética, mas vamos ver a segunda lei de Mendel, tá? Só para a gente relembrar. Na primeira lei, a gente falou da segregação das características, tá? Ou da segregação dos alelos, dos genes, né? A gente sabe que hoje a gente pode falar que alelo é sinônimo de gene. Que eles se separavam na formação dos gametas, né? Iam para esses gametas e eram passados para as proles, para os filhos, tá? Agora, na segunda lei, a gente vai ver a lei da segregação independente dos genes, ou dos alelos, ou das características, tá? O que quer dizer isso? Aqui o Mendel, ele analisou duas ou mais características juntas. A gente sabe que um dos fatores que fez ele conseguir, né, um grande mérito na pesquisa dele foi analisar as características de formas independentes. Todo mundo analisava junto, queria ver a cor e a textura da ervilha, a cor da flor, tudo isso junto. O que ele fez? Ele pegou cada uma e foi calculando a probabilidade delas ocorrerem separadamente, tá? Na segunda lei, ele passou a analisar junto. Só que esse junto é entre aspas. Por quê? Porque ele pegou características que têm heranças independentes uma da outra. Eu posso ter uma ervilha amarela, que tem um tom lisinho. Eu posso ter uma ervilha amarela que tem um tom enrugado. E aí, isso mostra pra gente que é uma característica independente. É a mesma coisa. O fato de você ser albinismo não está ligado ao fato de você desenvolver o albinismo, não está ligado ao fato de você ser mulher ou homem, tá? Então, isso que a gente chama característica independente. E aí, o que ele fez? Na realidade, a segunda lei de Mendel é você analisar duas ou mais características, 3, 4, só que você pode, como elas são de segregação independente, você pode analisar em separado e depois calcular o resultado de todas juntas, tá? Por exemplo, calcula quando cai uma questão, você pode pegar assim, ver a probabilidade de uma, depois a probabilidade da segunda característica e da terceira. Ok? Eu vou ter probabilidades separadas, depois eu junto todas as probabilidades, tá? Que é o que a gente vai ver aqui no final, que eu coloquei 2 exercícios mais complicadinhos, porque eu vou estar fazendo com vocês, então o ideal é que nós consigamos fazer um exercício mais complicado para você ficar de boa com os exercícios fáceis, tá? Então vamos lá, galera. Aqui é só um problema que o Mendel teve nas ervilhas, né? Que pegaram as ervilhas de fazer sopa. Brincadeira. E aí é o seguinte, o que foi a segunda lei? Tá? O que eu acabei de falar. Depois dele elucidar a primeira lei, ele seguiu os trabalhos e, além de estudar isoladamente as características, ele estudou a transmissão combinada delas, tá? Tanto que a segunda lei, como eu disse, ela analisa mais de uma característica. E aí ele vai chamar isso de dihibridismo, quando são duas características que ele está analisando, trihibridismo, quando são 3, ou polihibridismo, mais de 3. Tá? Na primeira lei, a gente chamava de monohibridismo, lembra? Tá bom? Agora, qual foi o experimento que ele fez? Qual foi o cruzamento que ele fez? Aqui, galera, são só ervilhinhas, tá? Mostrando a verde, homozigota, junto com a amarela, homozigota, só vai sair amarela heterozigota, tá? Que é o que a gente sempre vê aqui. Bom, agora ele vai analisar duas características, tá? Por exemplo, qual característica que ele vai resolver? Ele pegou a característica lisa da semente da ervilha, aí a característica rugosa. Então, aqui eu tenho uma característica, lisa ou rugosa, tá? E mais a característica da cor. Então, ele pegou a característica da textura e característica da cor. Qual é a cor? Amarela e rugosa. Eu já vou adiantar uma coisa para vocês, tá? A gente vai ver que pelo cruzamento, a característica lisa, ela é dominante e a rugosa é recessiva. A amarela é dominante
e a rugosa é recessiva. Por que eu estou fazendo isso aqui? É só para na hora que eu estiver explicando, você já prestar atenção nisso, tá? Para poder já entender. Eu estou adiantando, não precisaria estar falando, porque a gente vai ver que isso vai ficar visível, mas é só um bizu adiantar isso aqui, tá? Então, olha só. Ele vai colocar, então, para as características amarelas e lisas, ele vai chamar de Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Para rugosa e verde, ele vai chamar de Vzinho, Vzinho, que é o verde, e rugosa é Rzinho, Rzinho. Então, amarela e lisa, verde e rugosa. Isso aqui é a nossa geração parental, que a gente chama de geração P. Lembra? Onde a gente cruza indivíduos totalmente homozigotos. Só que, lembrando, aqui eu estou analisando duas características. Textura da semente e cor da semente. Ok? Mary, eu posso analisá-las separadas? Primeiro, eu analiso o cruzamento em relação à textura, depois vou ter um resultado, depois analiso o cruzamento em relação à cor e vou ter outro resultado e junto no final? Pode, tá? Eu só vou explicar junto, porque foi o que ele fez, mas você, quando cair numa questão, você pode analisar separado. A gente vai ver uma questão e a gente vai analisar junto, e na outra questão a gente vai analisar em separado, tá? E aí, a gente sabe que se eu cruzar um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, a minha primeira prole, que é F1, vai dar 100% de indivíduos heterozigotos. Então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, eu vou ter tudo de heterozigoto. Vzão, Rzão, Rzão, Rzinho, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente sabe que ele sempre faz um autocruzamento de indivíduos da F1, onde eu vou cruzar esse indivíduo com outro, aqui, ó, Vzão, Rzinho. Deixa eu apagar aqui que ficou feio, peraí. Aqui, ó, Vzão, Rzinho. Desculpa, é Vzão, peraí. Peraí que aqui, nessa imagem aí, tá faltando aqui, ó. É Vzão, aqui, Vzinho, tá? Rzão, Rzinho, ok? Então, a gente tem aqui cruzamento de indivíduos heterozigotos. E aí, galera, esse aqui é o nosso quadro de Punnett, a nossa tabela. Mary, como é que eu faço isso? Tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá para o início. A gente sabe que esse cara aqui, quais são os tipos de gametas que o indivíduo heterozigoto pode produzir? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Se eu tenho Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, quais os tipos de gametas que eu vou poder produzir aqui? Lembrando que, se eu tenho 2 alelos, meu gameta tem que ter a metade, 1. Se eu tenho 4 alelos, os meus gametas têm que ter a metade, 2. Aqui eu tenho 4 alelos, então cada gameta vai carregar 2 alelos. Lembrando que são 2 características, ele vai carregar um alelo de cada característica. Então, um gameta vai ter que ter um alelo da característica da textura e um da característica cor. Então, vamos lá. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que ter um gameta com Vzão, Rzão. Ok? Isso aqui é um gameta. Tá? Com a característica lisa e uma característica amarela. Aqui, eu vou ter Vzão com Rzinho, outro gameta. Vzinho com Rzão, outro gameta. E Vzinho com Rzinho, outro gameta. Então, vou ter 4 gametas diferentes. A gente vai ver depois que produção de gametas sempre ocorre numa divisão celular chamada meiose. E aí, a gente vai ver, relembrar, porque nós já vimos meiose, como é que dá essa formação de gametas aqui, nesse caso, tá? E aí, galera, o que a gente faz? A gente coloca eles, aqui, ó, esse indivíduo aqui, que a gente já achou dos gametas, a gente coloca nessa coluna aqui, ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E
como o outro indivíduo é igual, são os mesmos gametas. Ele vai produzir os mesmos tipos de gametas. E eu vou colocar aqui, nessa linha aqui. E vou fazer o cruzamento. Ó. Esse gameta com esse gameta, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Agora aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, R... Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E vou fazendo isso aqui com todos os quadrados, tá? Vai dar esse resultado. A gente vai ver que quando eu tenho o cruzamento de dois indivíduos, que a gente chama agora de duplo heterozigotos, tá? Porque ele é heterozigoto para as duas características, para a característica cor e para a característica textura, ele é heterozigoto. Então, eu posso chamar de duplo heterozigoto, tá? Quando eu tiver, então, o cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigóticos, eu vou ter sempre aqui, ó, a coluna, essa do meio aqui, sempre vão ser duplos heterozigotos. Olha só que legal. Tá? E aí eu tenho certeza de que o meu quadro de Punnett tá certo. Tranquilo? E o que a gente teve no final, galera? Vamos ver quantos indivíduos amarelo e liso a gente teve? Então, vamos lá. Vamos primeiro para amarelo e liso. Então, aqui, ó. Bom que vai ficar a nossa proporção fenotípica aqui. Então, a primeira combinação, amarelo e liso, tá? Então, ó. Amarelo, porque é dominante. Liso, Vzão dominante. Rzão, dominante, liso, tá? Então, amarelo e liso, 1, 2, 3. Ei, caramba. Aqui, ó. 3, 4, 5. Aqui é amarelo, mas é rugoso, tá vendo? Então, 6, 7, 8, 9. Ao total, a gente sabe que é 4 gametas vezes 4 gametas, 16 combinações. Então, 9 sobre 16. Agora, amarelo e rugoso, tá? Ó, amarelo e rugoso aqui. 1, 2, 3. Então, 3 sobre 16 amarelos rugosos. Agora, verde e liso. 1, 2, 3. Tá vendo? É verde porque é tudo duplo recessivo e liso porque tem pelo menos um Rzão. Então, 3 sobre 16. E verde e rugoso, 1 sobre 16, que é só essa aqui, tá? Então, qual vai ser a nossa proporção fenotípica? 9 para 3 para 3 para 1. Então, qualquer questão que você vê que tem uma proporção dessa daqui ou próxima, é segunda lei de Mendel. Tá bom, galera? Ficou com dúvida? Volta o vídeo um pouquinho, preste atenção nessa explicação aqui de novo, o slide está todo rabiscado e isso é sinal de que a matéria foi debatida, que a gente falou bastante. Então, ficou com dúvida? Volta e revê de novo esse pedaço, tá bom? Agora, aqui é só para mostrar um resumo daquele rabisco todo que eu fiz, tá? Aqui a gente tem um cruzamento de dois indivíduos heterozigóticos, a proporção, tá? E vamos ver um pouquinho aqui, ó. Com base em experimentos desse tipo, Mendel sugeriu a hipótese de que a formação dos gametas de plantas híbridas de F1, os alelos para a cor da semente, Vzão e Vzão, segregam-se independentemente do alelo para a formação da cor da semente. Aqui ele só deu ao contrário, tá? O Vzão, ele chamou de textura e a cor ele chamou de R. Tanto faz. Lá naquele outro exemplo a gente trocou, não tem problema. E aí, assim, uma planta duplo heterozigota formaria, de acordo com a hipótese da segregação independente, 4 tipos de gametas, que nós vimos lá, tá? E quais foram as conclusões de Mendel? Na formação dos gametas, o par de fatores de alelos responsáveis por uma característica separa independentemente do outro par dos fatores responsável por outra característica. Foi aquilo que eu falei.
nos gametas, eu vou ter, se eu tenho 4 genes, a gente sabe que cada 2 são responsáveis por uma característica. Então, nesse meu gameta, eu tenho que ter, por exemplo, um da cor e um da textura. No outro gameta, um da cor e um da textura também, ok? E são segregação independente porque eles não se localizam em cromossomos homólogos, por isso eles conseguem ir para gametas diferentes, tá? Que agora a gente vai ver uma coisa muito importante. Olha só. O princípio da segregação independente dos alelos para diferentes características só é válido, tá? Quando os alelos encontram-se em cromossomos não homólogos, ou em cromossomos diferentes. A gente vai ver depois que tem casos de cromossomos, podem ser nos dois, tanto em cromossomos homólogos, em cromossomos iguais, que estão sempre juntinhos, ou em cromossomos diferentes, tá? São casos especiais, a gente vai ver em outra aula. Nesse caso, a segunda lei, não, cromossomos separados, tá? O Mendel não tinha essa ideia, ele pegou características ali ao acaso, depois é que ele, quando ele morreu, aí já no século XX, que foram estudar as ideias dele, é que viram que, por acaso, essas ideias estavam em cromossomos separados, tá? Essas características que ele analisou. Mary, mas por que será que foi ao acaso mesmo? Então, não se tinha ideia de cromossomo ainda na época dele, tá? Bom,